Olá, boa tarde. Já chegamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Sempre bem dispostas, sempre alegres e com uma tarde aqui bem quentinha. Eu ia dizer cozy, quentinha, misturei tudo. Uma tarde bem quentinha aqui de conversa. Um frio lá fora, mas nós aqui quentinhas para conversarmos. Vamos ter uma rubrica hoje e vamos ter uma convidada espetacular, posso-vos já dizer. Temos muita coisa aqui, conversa. muita coisa em cima da mesa para ver. Já estão a ver, mas não sabem o que está lá porque é diferente. E eu aposto que há tanta gente aí que nunca viu uma coisa destas. Portanto, tem de ficar aí, assistir o programa por completo, porque vai ser bastante interessante. Antes de apresentar então a nossa convidada e vermos a rubrica de hoje, que vamos receber a Ananisa. Quem é que conhece a Ananisa? Que já apresentou várias dicas, não vou dizer mais nada. Então, se você não conhece a Ananisa, não tem visto algum dos programas, nós tem a oportunidade de ver os programas que já aconteceram no YouTube, no canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres. Rever, ver e partilhar. O grande objetivo é que você partilhe estes programas, não só para dar a conhecer este programa, mas, claro, os projetos das nossas convidadas, histórias de vida, portanto, partilhe. Exatamente, e lá está as redes sociais. E dá várias maneiras de partilhar, nas redes sociais, por link, como quiser. Tudo, como quiser. E as redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, encontra muita informação do programa e também das nossas convidadas, as suas páginas, redes sociais, a informação de que vieram aqui falar ao programa, programações promocionais, sim, mais, umas sei lá, frases tanta coisa, inspiradoras, coisas para fazê-la pensar, muita coisa. Portanto, siga, partilhe. Lá está, falando de empreendedorismo, dê força a estes projetos, porque muitos destes projetos, uns já são maiores, outros são mais pequeninos, não faz diferença, são de mulheres empreendedoras que lutam pelos seus sonhos, então vale a pena partilhar esses projetos. E muitas vezes temos também, como é o caso de hoje, coisas aqui que nos vão também elevar aqui o nosso nível cultural, de conhecer coisas novas, diferentes e que se calhar precisamos de conhecer. Por isso, vale sempre a pena estar a apoiar e a partilhar. Exatamente. E agora vamos ter a rubrica, porque saber não ocupa lugar. Vamos receber a Ananisa, que vem falar sobre liderar com sucesso. Até já. Olá, o meu nome é Ananisa e o objetivo desta rúbrica é dar-lhe técnicas de gestão e planeamento, técnicas que vão ajudá-lo a ter mais sucesso. E hoje eu vou falar sobre liderar com sucesso. E o que é liderar? Liderar é influenciar os outros. Liderar é crescer através dos outros. Podemos influenciar os outros de 3 formas: com ideias, com emoções e com valores. Com ideias, transmitindo-lhes corretamente as nossas ideias e os objetivos que nós queremos alcançar. Com emoções, que é com dinamismo, com otimismo, com um bom espírito na equipa, e também com valores de respeito, valores de confiança, valores de interajuda, valores que possam influenciar a equipa a seguir os nossos objetivos e o caminho que nós queremos seguir. Podemos influenciar a nossa equipa, mas se não tivermos equipa, também podemos influenciar as pessoas com quem nos relacionamos. Da mesma forma, estabelecendo corretamente os objetivos, partilhando com as pessoas os nossos objetivos, as nossas ideias, emoções positivas, construtivas e também valores. Podemos influenciar não só as nossas equipas, como as pessoas com quem nós nos relacionamos. E liderar é mesmo isso. E então, liderar é crescer através dos outros, não é crescer sozinho. Nunca se esqueça disso. Liderar com sucesso é quando consegue crescer através dos outros. Porque um bom líder, ele delega tarefas, ele confia na sua equipa, embora um bom líder também vá supervisionar a sua equipa, vai perceber se a equipa está a realizar as tarefas corretamente, vai dar feedback sobre aquilo que está a ser feito, o que está a ser bem feito e o que pode ser melhorado, e assim, com esta supervisão, vai conseguir fazer ajustes. Um bom líder, ele também não perde a visão estratégica. Um bom líder tem que dedicar tempo
a fazer análises de mercado, análises de resultados, análises da equipa, e assim não vai perder a visão estratégica. Um bom líder não pode estar sempre a fazer as coisas operacionalmente. Um bom líder tem que parar, tem que pensar, tem que analisar e tem que ver a equipa e tem que ver os projetos de uma forma mais distante, para não perder aquela visão de helicóptero. Um bom líder é aquele que faz acontecer as coisas através dos outros. É aquele que deixa a sua equipa trabalhar e deixa a sua equipa apresentar resultados. Um bom líder tem a preocupação de ouvir a opinião dos outros. Um bom líder ouve a sua equipa. É importante o líder ter tempo para dedicar à sua equipa. E então, isto vai agora colar naquilo que eu vou dizer. Um bom líder tem que se esforçar para fazer da sua equipa pessoas relevantes, porque há uma grande diferença entre a sua equipa ser completamente irrelevante ou a sua equipa ser relevante e atingir os seus objetivos e ter sucesso. Por isso, torne a sua equipa relevante, dê-lhe autonomia, dê-lhe confiança e dê-lhe reconhecimento. É muito importante dar os parabéns à equipa, reconhecer a equipa quando a equipa está a trazer resultados. As pessoas ficam mais motivadas, mais envolvidas e vai conseguir continuar a levar a equipa pelo caminho que quer e que deseja. Não se esqueça que as pessoas não são números, as pessoas são histórias. Por isso, é muito importante dedicar tempo a estar com a equipa, a conhecer a sua equipa, a saber se está tudo bem, onde é que pode ajudar, onde é que a equipa precisa de ajuda. Não se esqueça disso. A sua equipa não são números, a sua equipa são histórias. Procure saber a história da sua equipa. Então, 3 coisas muito importantes. Desafie a sua equipa. Tire a sua equipa da área de conforto para a equipa poder crescer. Dê feedback à sua equipa, porque o feedback positivo tem muitos resultados. E tome decisões. Ouça a equipa, mas seja um bom líder a tomar as decisões certas. O meu nome é Ananisa e estou aqui para continuar a dar-lhe dicas para ser um bom gestor e para ter muito sucesso na sua vida. Até à próxima! Mas o que eu acho aqui importante é esta sensibilidade que o município teve para trabalhar esta temática envolvendo toda a comunidade. E é bom que nós tenhamos um olhar também diferente para a diferença, mas que esta diferença seja encarada como uma normalidade. A leitura é um dos nossos bens mais valiosos, alarga os nossos horizontes conceituais e informativos, estimula a nossa criatividade, acrescenta-nos e, por isso, eu atrevo-me a dizer que realmente este seu valor incalculável merece que muitos fólios possam vir a acontecer. E acabamos de ver um vídeo e uma daquelas 3 mulheres está aqui. Será que adivinham qual é? Se seguiu as nossas redes sociais, Já sabe, não é? Connosco temos a Célia Sousa. Olá, boa tarde. Olá, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco. Então, e do que é que nos vem falar? Já a vamos conhecer, mas do que é que nos vem falar? Só para já levantarmos aqui um bocadinho O véu. Venho-vos falar de literatura infantil, mas literatura acessível. Como é que um livro pode permitir que todas as crianças possam ler ao mesmo tempo? Depois já desvendo. Olha o cheirinho. Olha, Tem jeito, só não é? um cheirinho. E tem jeito para contar Está a feito. história, já Sim, estamos senhor. a ver, porque já fez aqui este suspense. E com certeza que tem histórias de vida. Exatamente. Célia, de onde é que é? Conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso. Bem, eu sou da Figueira da Foz, de uma aldeia perto da Figueira da Foz.
mas cresci na minha infância, passei a minha infância em África. Fui muito pequena para a África, para Moçambique. Foi lá que cresci. Quando tinha 10 anos, era a tradição na altura, não é? Já foi há muitos anos. A tradição era que realmente voltássemos para Portugal, que na altura Moçambique e Portugal faziam parte do mesmo país, não é? Que voltássemos para estudar. E então eu nessa altura... Era? E foi para lá porque tinha família lá? Os meus pais foram para lá. Sim. Eu era pequena, fiz toda aquilo que antigamente se chamava a instrução primária lá, não é? e depois era hora de estudar. Havia 3 hipóteses naquela altura. Ou se estudava num colégio, que dizíamos na altura um colégio de freiras interno, Sim. ou se ia para a África do Sul, ou voltava-se a Portugal para junto da família. E na altura eu pedi aos meus pais para voltar para junto da família que não conhecia. Eu tinha saído muito pequena de cá e, portanto, não fazia a menor ideia como eram os meus avós ou como eram os meus tios. Ou como era, se calhar, Portugal mesmo. Não fazia a menor ideia como era Portugal. Isso lhe garanto que não fazia a menor ideia. E então eu inicio essa aventura de vida, que é voltar para Portugal, para a casa de uma tia, onde ia iniciar os meus estudos sem os meus pais. Eu sou filha única. Isso deve ter sido difícil dos 2 lados. Sim, foi muito difícil. Para mim foi extremamente difícil, como devem imaginar, chegar a Portugal ainda no tempo da ditadura. Pois. E era um país muito estranho, muito pequeno, como eu costumo dizer, muito frio. Eu cheguei no verão e dizia que era frio, que ninguém entendia. Para mim era muito frio e quando eu pedi uma Coca-Cola, também me disseram que não existia. Que era uma coisa... Sério? Aqui em Portugal não existia Coca-Cola? Isto o mundo devia estar a acabar. Era há muito tempo, foi há muito tempo. Então era um contexto completamente diferente. Sim, Portugal era muito fechado no tempo da ditadura, não é? Era um país muito fechado, onde se sentia quase que um frio nas pessoas. E é, de facto, nessa altura que eu começo a escrever. Tinha uma saudade imensa da minha mãe e do meu pai. E não era fácil comunicarem. Não era muito fácil, só por carta. As cartas, não sei se conseguem imaginar, não havia telemóvel, não é? Sim, demorava um imenso tempo a ir e vir. Demorava imenso tempo a ir e vir. E neste, entretanto, de facto, a maneira que eu tinha de matar as saudades dos meus pais era escrever. E também os momentos que eu tinha de matar a tristeza, no fundo, digamos assim, porque eu sentia muito triste, sentia muito descontextualizada no país de então, não estava muito a ver Mesmo comigo. na escola, que deduzo que na altura só tinha raparigas na escola, não é? Não, eu já apanhei turmas mistas. Já. Porque eu sou de uma escola, eu quando era pequena andei numa escola que era de um lado era de raparigas e rapazes, no meu tempo já não era, mas havia um murinho que depois foi partido, mas que a escola era eu já apanhei, portanto era aquilo que se chamava o ciclo, eu já apanhei, acho que foi o primeiro ano que já era misto, sim, já apanhei. Primeiro. Na escola era muito complexo, foi extremamente complexo. Era difícil sentir-me incluída, digamos assim. Vinha de um sítio, só para terem uma ideia, não é? Não tinha roupa de inverno, só tinha roupa fresca, de verão. E, portanto, foi bastante difícil. Vim para a minha tia, que ainda hoje é viva, tem 90 e tal anos, mas que era uma mulher extremamente religiosa, com princípios muito, não queria dizer severos, mas Sim, muito diferentes. Muito sérios, muito diferentes daqueles que eram na minha casa e foi extremamente complexo. Ela, de facto, eu tinha uma prima, mas era mais velha do que eu tinha e tenho, que era mais velha do que eu e, portanto, não havia crianças, não havia ninguém da minha idade. Era como... Imaginem como voltarem para um país onde vos dizem que aquela é a vossa família, mas que na verdade vocês não conheciam, não sabiam. Sim. Arrependeu-se de ter escolhido vir para Portugal? Sim, arrependi-me de imediato e de imediato comecei a escrever aos meus pais que me viessem buscar. Que preferia ir ou para o Colégio de Freiras, que era a minha última opção, ou então para a África do Sul estudar, porque a África do Sul estava muito perto de Moçambique e da zona onde os meus pais viviam. Conseguiria mais... Portanto, era mais fácil deslocar-me, era um país muito mais parecido com Moçambique. E os meus pais, de facto, resolvem vir-me buscar em
março de 1974. Ah, pronto, uma boa altura que eles vieram buscá-la, que é para depois voltarem outra vez. E o que acontece é que os meus É a pais Revolução. chegam no dia 18 de março de 1974 e não voltaram mais. Portanto, na verdade, nós não vimos mais a nossa casa, as nossas coisas, porque entretanto acontece a Revolução, acontece o 25 de Abril. De Abril, sim. As coisas complicam-se muito, como todos sabem, não é? Sim. Naquela altura, naquilo que nós chamamos hoje as ex-colónias. Eu tinha um tio lá que dizia sempre ao meu pai que não voltasse porque as coisas estavam muito complicadas e, de facto, o meu pai não volta. E, de facto, a minha vida leva uma reviravolta. De repente, Ficaram todos cá sem nada, não é? ficámos absolutamente sem nada. Eu costumo dizer, imaginem o que é ir de férias e ficarem apenas com a mala da roupa que nem sequer é da estação do ano em que vocês estavam. Portanto, os meus pais tinham roupa de verão. Nós estávamos em março, ainda, como sabem, ainda é frio em Portugal. E não tinham absolutamente nada cá. Não tinham casa, não tinham nada. E foi uma época muito difícil. Por acaso era da uma minha coisa que eu vida. gostava de fazer este ano. Nós falármos um bocadinho sobre o 25 de Abril, claro, mas sobre estas histórias das pessoas, porque há estas histórias das pessoas que estão por detrás da Revolução, não é? Que, não sei, pelo menos eu não as conheço, por acaso conheço, porque entretanto casei com alguém que também é de Moçambique e que viveu esta parte de ter que voltar. Mas é interessante, é outro mundo, não é? Nós só vimos Sim. a história na história, havia uma ditadura, somos todos livres hoje, ainda bem, sim, ainda bem, mas há todas estas lado histórias das por pessoas, trás, não não é? é? Sim, e eu acho que é a altura agora que passamos, que estamos a comemorar, daqui a pouco vamos Sim, comemorar sim, os 50 anos de 25 de Abril. Sim, exatamente. Se calhar seria a altura de ouvirmos outras histórias de vida. Eu serei uma no meio de milhares de histórias de vida. A verdade é que a vida foi muito complexa para os meus pais. Eu costumo dizer, um dia eu era princesa entre aspas, e no outro dia eu era alguém que não tinha absolutamente nada. Nós não tínhamos absolutamente nada e, portanto, vivemos um pouco daquilo que os meus avós, que também eram pessoas humildes, nos podiam dar. Eu, como sou sempre, desde miúda, uma mulher que não gostava muito de estar parada, e como eu sempre fui muito boa aluna, comecei por logo dizer aos meus pais, quando o meu pai me senta e me diz que não há dinheiro amanhã para comermos, eu disse, mas não há problema, porque eu vou dar explicação aos meninos todos da aldeia e vou ter dinheiro para ajudar. Que idade é que tinha nessa altura, Célia? Tinha 11 anos. Pronto, estão a ver. É estas coisas que acontecem neste programa que a gente não tem como antever. Foi a altura muito difícil da minha vida. Aliás, hoje, passados estes anos todos, eu acho que isso fez-me crescer como mulher. Mas que ainda sente, não é? Ainda sente esse dia, como se fosse. Sinto esse dia, como fosse hoje. Fez-me crescer como mulher, fez-me perceber o que eu queria da vida, porque também nessa altura eu também fui muito alvo de bullying. Ou seja, os meus pais não tinham possibilidade de me comprar roupa de marca ou as calças de ganga que se usavam. Ou seja, eu usava uma saia que uma tia me fez e essa saia era a saia que me acompanhou durante todo o meu tempo. Eu lembro muito bem de fazer as minhas caminhadas para a escola, porque era bem longe e, portanto, eu tinha que fazer a pé, com muito frio. Eu lembro muito bem do frio. E ouvir muitas vezes os meus colegas passarem do outro lado e dizerem, olha a marrona, olha a mal vestida. E eu devo-vos confessar que nesse momento eu dizia, eu vou estudar tanto. Você é tão marrona, não é? Você é tão marrona, vou estudar tanto, que certeza que eu vou deixar um legado para a humanidade. Não sei se deixo um legado para a humanidade. Eu acho que já deixa. Mas acho que já mexi alguma coisinha com a mexeu aqui alguma sociedade. coisa. E foi de facto, eu hoje, passado esse tempo e estes anos, acho que já não tenho mágoa desses colegas. Aliás, tenho um prazer imenso às vezes em me cruzar com eles. Ai, mágoa não vale a pena. Por ironia, eu voltei novamente a viver agora Sim. na Figueira, porque entretanto a minha mãe partiu. E, portanto, para que o meu pai não fique sozinho, eu alterei um pouquinho a minha vida e, portanto, trabalho em Leiria e vivo na Figueira. E, na verdade, voltei quase 30 anos depois. Eu sou apelidada, sempre fui apelidada da Celita. Sempre, da Celita. E é gratificante também ver
no fundo, o carinho com que agora essa própria aldeia me recebe, mas também foi essa própria aldeia que há muitos anos atrás não me recebeu muito bem. Hoje em dia é muito, muito agradável passar na rua e as pessoas darem os parabéns por todas as coisas que acontecem e que vêm. Que é isso que temos que agora saber, não é? Esse lado grande, não é? Da Celita. Bem, a Celita foi crescendo, foi estudando muito, como sempre disse que ia estudar muito, e foi escrevendo ao mesmo tempo que estudava. Escrevia o quê? Não lhe chegámos a perguntar. Já não escrevia cartas para os pais. Já não escrevia cartas para os pais, mas eu tive a felicidade, no meio de tudo isto, ter a possibilidade de me cruzar com com a minha avó, com a mãe da minha mãe, que era uma mulher muito à frente do seu tempo. E como não tínhamos casa, não era possível vivermos todos no mesmo sítio. Portanto, os meus pais viviam com os meus avós paternos e eu vivia com a minha avó materna. E isso foi uma coisa extraordinária, porque a minha avó materna tinha um espólio do meu avô que eu não conheci, que era um homem, era um verdadeiro intelectual, era um homem muito à frente, era um criador, e passou-me todo esse espólio de revistas, de livros que eram censurados. Portanto, foi um homem que fugiu muitas vezes para o Brasil. Uau. Fugiu à PIDE, e era uma história que eu não conhecia, que nunca ninguém me tinha contado, que não se contava na minha casa, era tabu, e que a minha avó partilhou comigo durante o tempo que eu estive com ela. Portanto, ainda tive a oportunidade de viver com ela cerca de 4 anos, e era uma mulher que me contava e era uma mulher que me dizia sempre que as mulheres se tinham que empoderar e que as mulheres tinham o seu espaço. E um dia, quando ela me legou todo o espólio do meu avô, todas essas revistas que estavam relacionadas na altura com a União Soviética, que era com todo um conjunto de coisas, eu li avidamente tudo aquilo e tenho até hoje um conjunto de textos que fui escrevendo à minha avó. A minha avó, entretanto, foi ficando doente e, portanto, eu também acompanhei essa doença, estive com ela, sempre até ao fim, até ao último minuto. E isso fez-me acreditar que, na verdade, esse era o caminho, ou seja, que era mesmo esse caminho, continuar a estudar, ir escrevendo. Já não eram cartas para o meu pai, nem para a minha mãe, mas escrevia cartas à minha avó quando ela partiu, que guardo até hoje comigo, que acho que ninguém da minha família sabe onde elas estão escondidas. Que eu acho que um dia vão sair para a rua, quando eu tiver mais tempo, porque agora tenho uma vida muito atarefada, mas de facto quando me dedicar inteiramente só a escrever, que é isso que pretendo fazer daqui a alguns anos, claro, vão sair, certamente. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. E então, que curso é que tirou, Célia? Bem, então, chegou a altura de estudar, continuar. Não, é só porque nós queríamos mesmo falar sobre isto tudo que nos trouxe aqui, que eu acho que é muito importante. Vou para Coimbra e acabo por me formar em professora, ser professora do primeiro ciclo. Vou para Coimbra numa época em que a academia estava muito efervescente, em que havia toda aquela tradição académica de Coimbra. Envolvo-me em tudo isso, como devem imaginar, eu não era uma mulher de estar parada, não é? E, portanto, a par com a licenciatura, envolvo-me na Associação de Estudantes, crio o meu próprio jornal para dizer o que estava mal na faculdade. Pois, sempre muito contestatária, não é? Queria a minha própria grupo de teatro, tudo isso, e fui fazendo a licenciatura muito rapidamente. E quando estava no final da minha licenciatura, é um momento em que se começa a falar de trabalhar com pessoas com deficiência em Portugal a nível da educação. Estávamos no início da década de 80. E eu ia ouvir aqueles seminários porque me agradavam. Basicamente, os seminários não eram obrigatórios, mas tinham como base sensibilizar os futuros professores para ver se alguém queria ir para esta carreira. E eu fiquei logo ali muito encantada. Termino a minha licenciatura, venho trabalhar 2 anos, penso eu, e quando trabalho 2 anos, cruzo-me logo com uma criança com deficiência. É uma miúda que era surda, e nessa altura resolvi de imediato criar uma peça de teatro, um conjunto de coisas que se faziam nesse tipo, e envolvê-la e dar-lhe a ela a personagem principal. E ver a alegria dela, que nunca tinha sido personagem principal, e da família,
fez-me pensar que de facto este era o caminho. Mais tarde sou convidada para ir para a Educação Especial, faço outra licenciatura, uma licenciatura em Educação Especial. Depois de terminar a licenciatura em Educação Especial, sou convidada para criar um projeto inovador em Portugal, que já estava a ser desenvolvido nos Estados Unidos para crianças com autismo, e após a criação desse projeto para autismo, sou convidada para ir para funções governamentais, portanto, para decidir políticas. Estou 8 anos nessa função e após essa função sou convidada, enquanto ainda estava nessas funções, para desenvolver o projeto que hoje tenho, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, como representante do Ministério da Educação. Devo-vos confessar... Isto aqui da inclusão fez sempre parte da sua vida, Sim, porque também se sentiu vida. excluída, Exatamente. apesar de ter todas as faculdades, Sim. ser uma menina inteligente, tudo isso, não é? Senti-me muito excluída. Sentiu-se muito excluída e por isso tão importante para si a E inclusão. para mim foi sempre muito importante dar voz a quem não tinha voz. Eu senti-me muito excluída desde mesmo muito cedo. Eu, quando estava em Moçambique, eu estudei na escola pública, por opção dos meus pais, que achei excelente. Mas eu era a única menina branca, portanto, eu já estava excluída lá. Lá era excluída porque era branca, aqui era excluída porque se calhar já era meio escura. Que era excluída porque tinha vindo de um outro país e era diferente. Portanto, isso sempre esteve no meu dia-a-dia. Então, daí essa constante luta. E de entender bem, no fundo, o que é que sentem estas pessoas, não é? Quando não podem participar de alguma coisa... Como é que isto pode ajudá-las, não é? Sim. Pronto, depois, continuando esse percurso, depois sou convidada, se que de facto queria implementar esse projeto, passo para o ensino superior, faço o meu mestrado, faço o meu doutoramento, começo a fazer investigação e, entretanto, passaram quase 40 anos, não é? Mas quase 40 anos desde que me formo até agora. E em todo esse percurso há muitas coisas que eu poderia falar, mas há para mim sempre como é que eu posso, em contexto de sala de aula, que é sempre o que me perguntam, não é? Até porque hoje formo professores, como é que eu posso trabalhar com todos os meninos ao mesmo tempo? Se estamos numa escola para todos, como isso é uma Portugal, grande dificuldade, não é? Os professores todos me dizem, mas não é possível. Eu não consigo trabalhar uma história para todos os meninos, porque eu tenho lá um menino cego, tenho lá um menino autista, tenho lá um menino surdo. E eu fui pensando, como eu gostava de escrever, como é que eu podia criar livros que fossem para todos os meninos. E é assim que surge este projeto. Uau. Nós temos mais um vídeo para ver, em que fala um bocadinho sobre isto da literatura infantil acessível. Vamos ver esse vídeo, está bem? E já continuamos a nossa conversa. Até já. Até já. Este ano, pela primeira vez, no Fólio, temos o Fólio Inclusão. Um dia dedicado às questões da acessibilidade, da inclusão, da equidade, nos diferentes níveis, mas cruzando com a literatura. Perceber como é que podemos ter literatura para todos e como é que podemos tratar essas temáticas num fólio literário. É a primeira vez que acontece no Fólio, é a primeira vez que acontece também em Portugal. Queremos acreditar que no próximo ano será todo o Fólio terá ao longo dos vários dias a temática da inclusão presente, como este ano já tem através do seu flyer, que é um flyer que todos podem entender, e quem sabe no futuro teremos a rede dos festivais literários acessíveis e ligados à inclusão. E quem sabe, um dia temos um festival literário sempre ligado à inclusão. Acho que sim. Eu acabei de chegar do Brasil, da FLIP, da Feira Literária de Paraty, portanto, um dos meus grandes objetivos neste ano de 2023 é, de facto, criar a rede de festivais literários
com acessibilidade na sua pauta, como se costuma dizer, criando uma rede entre vários festivais, o Fólio em Portugal, a Filigrã no Gramado, no Brasil, a Flipossos em Poços de Caldas e a Flip em Paraty. Portanto, são os 4 grandes festivais que tratam as questões da língua portuguesa a nível do mundo literário, e daí tentarmos chamar a atenção como é que podemos criar também nestes festivais esta inclusão. Como é que eles podem ter livros que cheguem de facto a todas as crianças. E como é que se pode ter livros que cheguem a todas as crianças? Bem, então se calhar é a altura de vos mostrar. É a altura. E nós adoramos pôr a mão na massa e ver e mexer e tudo. Se calhar eu vou-vos começar por apresentar este, foi o que acabei de lançar a semana passada, O Sonho quando da estive Laurinha. no Brasil, O Sonho da Laurinha, que escrevi com a Karina Alves, que é uma amiga e uma escritora brasileira, e mostrar-vos de facto o que é isto. Isto é uma história de uma mulher também, comecei precisamente, estamos num programa de mulheres. Exatamente. E portanto, Queremos empoderar as mulheres. esta é uma mulher que tem um sonho, que é um sonho de vir estudar para outro país, e que depois, quando chega cá, percebe que de facto esse sonho não é bem assim, porque é alvo de bullying, de um conjunto de situações que todos nós conhecemos e sabemos que estão a acontecer. E que não é tão fácil, não é só o sonho, não é? Não Tem é só a vida um sonho, real. depois, quando se chega, não é bem assim. E então, como se faz este livro? Primeiro mostrar-vos que este livro vem aqui a bandeirinha, está em português de Portugal e está em português do Brasil. Logo Exato, só virar. que foi há bocado, quando nós estávamos aqui a montar, a nossa produtora estava a montar, a Cláudia estava a dizer, olha que eu acho que aquele livro puseste ao contrário. Não, porque ele é mesmo assim. É mesmo assim, porque apesar de falarmos a mesma língua, Sim, temos expressões diferentes. expressões diferentes. E então optámos por fazer isso. Primeiro por mostrar-vos que vocês devem estar aí todos a pensar porque é que este livro tem argolas. Porque é mais fácil de manusear, ou seja, é mais acessível. E então como é que nós transformamos um livro para todos? Eu já vi logo ali na parte de fora tem um audiolivro. A parte de fora, Tem logo ali um QR Code. QR Code, Sim. e o QR Code leva para a língua gestual portuguesa, portanto há um fantástico. vídeo, a história está em língua gestual portuguesa, e tem o audiolivro. O audiolivro que conta a história, por exemplo, Fantástico. para crianças cegas que não sabem braille, etc. Sim. Depois, quando abrimos o livro, o que encontramos? Vai ser difícil conseguirem percepcionar, mas encontramos o livro em braille, Sim, aqui em cima tem aqui em cima. Sim, se pusermos, pois, mostre para ali. Acho que esta câmara vai Já se mostrar. consegue perceber Ora, aí perfeitamente. está. Exatamente, tem o braille. Depois estão a ver aqui aquilo que toda a gente diz normalmente são os bonequinhos. Não, são pictogramas. É um código pictográfico. Para quem não domina muito estas questões, imaginem os emojis que nós usamos diariamente nas nossas mensagens e sim. etc. para comunicarmos. É um código pictográfico mundial, portanto, que é usado em diferentes países do mundo. Ah, é? Sim. Esses mesmos desenhos. Esses mesmos desenhos. E eles têm como objetivo ajudar a entender a mensagem que está escrita. Está escrita normalmente. Pronto. Normalmente. Se bem que o Braille também é normal. Sim, Nós tivemos o dia do Braille agora, dia 4 de janeiro, não foi? Sim. Que nós não foi 4? 4 ou 5, sim. Olha, não sei, mas nós falámos Sim. disso a semana Sim, sim, passada. sim. Não Tivemos, conseguimos cruzar aqui com o dia de vir, mas falámos, não foi? Aqui, o texto em braille é o texto que está aqui escrito Sim, em braille. E que está em pictograma Está também. depois em pictogramas. Olha, o Estes pictograma eu não pictogramas conhecia. ajudam a entender a mensagem que Sim. está escrita para crianças que não sabem ler, crianças com alguma incapacidade intelectual, crianças com transtorno do espectro do autismo, com dislexia, com hiperatividade. As imagens são mais fáceis de entender e de descodificar a mensagem. E deixa-me só dizer uma coisa, provavelmente com essas crianças, ao usarem o pictograma, depois se calhar até vai ajudar a ler. Naqueles que ainda nós tivermos estas... Porque há uns que se calhar, pronto, não sei se vão conseguir ler, mas uma criança que seja assim com algumas dificuldades, ao ver a imagem, aquilo vai ajudar a ler porque vai fazer aqui Sim, ainda bem que fez essa ping-pong. pergunta, porque na verdade os estudos hoje, não é? Porque isto é um projeto que tem 10 anos e já tem estudos, já tem teses de doutoramento sim, feito claro. e etc. Os pictogramas
como tem uma não das regras, conhecia. é o uso do texto por cima da palavra, vai sempre Sim, ajudar sim, a fazer sim. essa ligação e vai ajudar as crianças, mesmo que ainda estão com alguma dificuldade na aprendizagem da leitura, a fazerem aquilo que nós chamamos a aprendizagem da leitura global. Exatamente. E permitindo assim, o método sim, o global. método global. Sabe que eu usei, já falámos em off, mas eu já o disse aqui, portanto, quem segue o nosso programa sabe que eu dei aulas durante 10 anos, já quase noutra vida, não é? No outro século, literalmente. Mas eu, quando dava primeiro ano, ensinava, quando nós ensinávamos as letras, não é? Porque eu ensinava com outro método, o P, eu não sei, eu ensinava a letra da linguagem gestual. Sim. E nós comunicávamos. E o facto de ensinar a letra, eles aprendiam a letra ali, o papé pipopu, imagino, não é? E nós fazíamos, eles aprendiam a desmontar as letras porque eles sabiam, com as letras, desmontar aquilo. E isso dos desenhos é a mesma coisa. Que eu misturava com o método global, nós aprendíamos frases por completo, por desenho, mas não conhecia os pictogramas. Sim. Portanto, acho que isso deve ser fantástico. É o mesmo quem mesmo tem- género. E depois, se repararem, há também um outro outro código QR. Sim, Este código QR o que faz? aqui, estamos a ver. Aqui, Sim. faz a audiodescrição da imagem, ou seja, a criança cega não não pode perceber consegue ver. a ilustração do livro. Então, a audiodescrição, ele lê, Sim. ou ele aponta, ou alguém que esteja Sim. com ele, e aqui vai ouvir a audiodescrição de toda esta imagem. E, opa. portanto, vai ter a percepção Portanto, isto são os chamados livros multiformato. multiformato, sim. E assim sucessivamente, continuando, né? Neste caso, depois, quando se vira, tem-se a mesma, o audiolivro e aqui Libras, porque Sim. é o livro, portanto, no Brasil é Libras. Que engraçado. E exatamente depois seguindo a mesma lógica. É igual. Portanto, a mesma lógica de todos os livros que têm aqui em cima, Sim. Temos que ver os outros que livros. são vários já, Sim. e esta lógica é ser um só livro, Que dá para todos. dá para todos. Porque, na verdade, quando me perguntam, mas o que é isso de livro multiformato? Toda a gente acha que é um livro assim, depois vai o livro em braille. Não, o que eu quis foi que o livro Que o desse livro para tenha todos. tudo. E este é também, o livro ser também ele um instrumento de trabalharmos a inclusão e a equidade com eles desde muito pequeninos. Porque isto serve para incluir aqueles que já estão ou que estavam excluídos pela falta de audição, mas também para ajudar os outros que têm tudo a entender que há aqui Exatamente. coisas diferentes. Serve para os dois lados, não A é? ideia é mesmo essa, que o livro Eu acho sirva maravilhoso. sirva para todos conseguirem entender. E no fundo, como é o livro de todos, eu acho que isto é logo... E esse é um livro que foi lançado há Este? pouquíssimos dias, Sim. Saltos no Tempo, não é da minha autoria, mas foi desenvolvido por nós no Sim. CRID sob a nossa supervisão. O que é que isto fez? Uma visita especial ao MCCB. Que é o Mosteiro da Batalha, Ok. desculpem, o Museu da Batalha, Sim. conta a história de uma menina que vai ao Museu da Batalha, e este livro é um livro que vai estar à venda no próprio museu. Que giro. Portanto, eles têm vários materiais, os materiais que habitualmente Podes abrir existem um nos bocadinho. diferentes espaços, assim como este aqui. Eu posso ir buscar está este do pavão, não é? do Pavão, está do Pavão. no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Portanto, é o livro que eles têm Mostrar. à venda na Escola do Castelo de São Jorge. Estás a mostrar? Vamos falando. Então, aqui temos o do Museu da Batalha. E aqui temos o Castel- Pavão Jorge e o Gato Malhicas no Castelo de São Jorge. Nós até tínhamos umas fotografias também sobre isto, mas aqui visto ao vivo. Sim. Pronto, lá está, com o mesmo Com a sistema. mesma lógica e com o mesmo Sim. sistema. Que o tal Braille, que eu acho impressionante como é que se consegue Sim, sim, sim. ler. Eu tive uma colega na escola, foi a primeira vez que ia. É impressionante. Pronto, e aqui está como tinha dito, não é? Portanto, os tais pictogramas, não é? Sim, os livros vão sempre. Nós chegamos, por exemplo, esse livro não tem audiodescrição, vamos sempre evoluindo, ou seja, Claro, vamos sempre claro, trabalhando. claro. Nunca há um livro que nunca conseguimos fazer exatamente igual. O que é que acontece? Acontece que estes livros, na verdade, não se encontram por aí à venda, não é? Pois, era isso que era a minha pergunta agora, porque eu acho que muita gente vai querer que o seu filho tenha este livro, mesmo que ele não necessite especificamente este livro, não é? E como não existiam estes livros, nós pensámos
Olha, tão bonito. Em E tem imagens bem lindas, não é? em determinada altura pensámos em oferecer este estudo, este trabalho, Sim. tudo isto tinha sido desenvolvido a uma grande editora, porque no fundo eu estou numa instituição de ensino Claro. superior e não é, esse não é o ADN das instituições. Sim, exato. Está do lá ensino para educar, superior, para não é? arranjar mais professores e para lhes dar, no fundo, estes Sim. materiais, mas... Não é. Sim. E Muito então giro, sim. foi oferecido o projeto a uma editora, que não vou dizer o nome, Ainda não podemos saber, está bem. podem saber, Pronto. e a editora referiu-me que não estava muito interessada, é uma grande editora deste país, disse-me que não estava muito interessada em fazer livros para crianças com deficiência. Isso são coisas da professora. E nesse dia eu saí Ai, e meu pensei Deus. da A reunião, sério? não, nós vamos criar a nossa própria editora e vamos ser então isto é a primeira instituição de ensino superior no mundo que terá uma editora. Nós já somos editora porque as instituições de ensino superior Já conseguem, sim, já sim, são sim. editoras, não é? Então vamos criar a primeira editora de livros multiformato. E a Não cruza verdade- os braços. não cruzei os braços e na verdade é que neste momento temos 13 títulos já editados. Maravilha. Portanto, aqui o Pavão Jorge e o Gato Malhicas. E onde é que as pessoas podem encontrar isto? Bem, o Pavão Jorge, como disse, podem encontrar no Castelo de São Jorge. Castelo de São Jorge. Podem encontrar agora no museu, deixar os livros. no museu Queria mostrar aqui da mais. Batalha. Esses já estão esgotados todos, Já estão, Estão aqui. mas podemos mostrá-los? mas podem. Consegues deixar de pé, Cláudia? E este não podem, consegui. podem comprar connosco através das nossas redes sociais. É Do fácil, CRID? do CRID, ou do Facebook, ou do nosso Instagram. É fácil entrar em contato connosco e podem adquirir connosco. Este livro está connosco e também está também no Brasil e vai em fevereiro para a África. Portanto, em fevereiro vai seguir para Cabo Verde e será apresentado em Cabo Verde, porque, como vos disse, um dos objetivos é envolver todos os países de expressão portuguesa também, no sentido de fortalecermos a língua portuguesa, que não fortalecemos assim tanto, não é? Não E nenhum respeitamos destes tanto. livros faz parte do Plano Nacional de Leitura? Do Plano Nacional de Leitura faz... Esse que tem aí atrás... O Pio Caganita. sim. Pio Caganita. O Pio Caganita. É um dos primeiros... Olha, bom, cheque para a Cláudia. A Cláudia é boa no bowling. Pio Caganita. Esse faz parte do Plano Nacional de tão Leitura. giro. É um dos nossos primeiros livros. Sim, muito giro. Eu não espero. Esse, A Rainha das Rosas, Este? foi em 2018, foi considerado o produto mais acessível desenvolvido em Portugal e ganhou Muito o prémio Acesso Cultura. E dizer-vos também que estávamos já a esquecer que todo este projeto está também ligado a um projeto no Brasil, que é o projeto de Literatura Acessível, e que em 2022, em setembro, recebeu o prémio da Unesco como sendo um meio de trabalhar as questões da alfabetização no mundo com as crianças. E já, muito bem. E cá está. Sim, Pois, é isto também sim. que tem aqui. E era isto que eu ensinava aos meus alunos e que lhes mudei o A e o R para eles não chegarem a casa e dizerem que a professora estava a ensinar. Estão a ver o A aqui Sim, e o R. é o nosso alfabeto português. E sabe que era muito giro? Nós, a meio do ano, nós falávamos, quando nós íamos à rua e algum se estava a portar mal, faziam gestos, ou seja, eu escrevia letras, eu não dizia bom dia, boa tarde, como eles fazem, mas dizia o B, o O, o M, depois tínhamos combinado que assim era uma pausa para fazer as letras. Nós falávamos uns com os outros assim. Sim. Era Os muito miúdos aderem giro. muito facilmente. Porque para eles era um código secreto só nosso, porque na realidade era só nosso, só eu e eles é que entendíamos. E foi muito giro, foi uma turma Aliás, muito fofinha que eu tive. É muito Pois engraçado aqui, ver os miúdos depois Alfabeto Braille. interagir. O alfabeto Braille também para sensibilizar. No fundo, esse livro que tem aí foi desenvolvido por crianças e desenhado por crianças. Temos muitos, assim Sim, como, sim, tem como aqui o do também, museu, sim. como o do Museu da Batalha. Portanto, muitas vezes envolve-se a comunidade para que as crianças também participem, façam as ilustrações e sintam que o livro também é delas, não é? Exatamente, Claro, exatamente. Porque lá está, é quase como aquela menina que estava a contar que pôs a menina a ser a atriz principal, Sim, não é, da peça sim. de teatro. Isto é muito importante, Sim. não é? Isso é super importante. Perceber que todos podem ao mesmo tempo participar. Eu costumo dizer que estes livros também têm uma função, não levando a comparação, parecendo a comparação um bocadinho
se calhar não a melhor, mas explicando que eu aprendi a reciclar o lixo com o meu filho, porque eu sou de uma geração onde nós não nos preocupávamos, não pensávamos muito nisso. Claro, sim. Portanto, o meu filho com 6 anos explicou-me isso. E hoje acho que é impensável nós não reciclarmos o lixo nas nossas casas. Né? Nós todos percebemos que o nosso planeta é finito. Tem que durar mais, não é? Tem que durar mais. Então, se eu trabalhar com as crianças desde muito cedo estas questões ligadas à deficiência, certamente que eu vou conseguir mais rapidamente ter uma sociedade mais equitativa, mais democrática, mais tolerante. Exato. Mais respeitadora da diferença. Porque imagino, mesmo uma criança que não tem, o meu filho já está no primeiro ciclo, não é? O da Cláudia está na pré, que eu saiba, não temos nenhum menino, ele não, por exemplo, ele não tem, já lhe perguntei, assim que necessito, mas só o facto de haver um livro assim, que permita falar, acho que nem vos mostrei a capa deste, não é? A jangada da amizade, não é? Mas só que permita o professor falar sobre isto, não é? Dado que eles não vivem isto no dia-a-dia, é super importante, não é? Sim. Sempre é como disse, é assim que criamos uma sociedade mais tolerante. Sim. E os livros também têm essa função. Se calhar isso vem mesmo lá no início da conversa que nós tivemos aqui, que eu se calhar não tinha pensado nisso, mas de facto foi esse percurso até chegarmos aqui hoje àquilo que eu acho que é de muitos projetos da minha vida, acho que este será... Porque tem muitos, não é? Porque fez muitas coisas, porque aliás fez-nos aqui um resumo muito grande daquilo que fez, esteve ligada a muitos projetos, várias situações, não é? Várias posições, vamos assim dizer, mas isto aqui é o que aquece o seu coração. Sim, porque eu gosto de escrever e a possibilidade de ter livros para os meninos todos. Isso para mim, e ainda temos aqui uma menina que também veio vestida de vermelho como nós, sabiam? E tem uns brincos. E tem uns brincos iguais aos da nossa produtora, vejam só. Isto hoje foi, ela não trouxe estes, disse ela, vai ficar aqui no nosso meio. Então conte-nos lá, quem é esta menina tão simpática que está aqui? É a Laurinha. É a Laurinha. A Laurinha. Portanto, é a Laurinha. A Laurinha do sonho da Laurinha. Sim. Essa boneca foi feita por uma artesã brasileira, que era uma mulher que conhecemos, tanto eu como a Karina, que estava a atravessar algumas dificuldades na vida e colocou-se-lhe o desafio porque é que ela não poderia criar com a sua arte, que o que ela sabia era criar bonecos e costurar, porque é que ela não criava as personagens das histórias dos diferentes livros. E, portanto, esta é a última, não foi possível trazer todos. Ela foi criando estes livros, estes bonecos que acompanham os livros. É que ela tem uns calções todos fashion. Estes bonecos podem ser adquiridos junto da artesã. E a malinha e tudo. Muito bem. Como é que se chama a artesã? Já disse o nome? Já não sabe. Agora não me lembro, não consigo lembrar. Tem que procurar nas redes sociais aqui, sim, não é? Mas é muito fácil de encontrar, sim. Mesmo cá em Portugal? Sim, ela envia, sim. Sim. Que é muito giro, porque aqui temos o personagem da história. E que estava a dizer que ela estava vestida de vermelho por uma razão especial. Não foi para fazer pandan. Não, há duas Laurinhas. A Laurinha do Brasil tem a camisolinha amarela, que ficou no Brasil. Sim. E esta tem a camisolinha vermelha, porque simboliza a nossa bandeira. Pronto, muito bem, com os olhos verdes. Os olhos verdes, sim. Estava a ter uns olhos iguais aos teus, verdes. Eu gosto de olhos verdes. Mas não dá. Ela tem especificamente uns olhos verdes, porque nós quisemos aqui com esta personagem, no fundo, materializar a mulher indígena, a mulher brasileira, a indígena que chega cá, que é diferente e que muitas vezes não é entendida como que venha para estudar. No fundo, esta Laurinha é uma homenagem a todas as alunas que eu recebo do Brasil. Eu recebo muitas alunas do Brasil que vêm fazer comigo o doutoramento e começam por ter logo muitos problemas quando vão pedir o seu visto. Pois. Não lhes é entendido que elas vêm simplesmente doutorar-se, nada mais do que isso. Mas olha, tenho que dizer às suas alunas para verem o nosso programa, porque nós já tivemos aqui uma advogada que é especialista exatamente nisto, com a comunidade brasileira. Uma brasileira que já está cá e que trabalha especificamente e que estivemos aqui a dar algumas dicas legais. Claro que nós, quando falamos aqui, é sempre geral, não é? Não falamos para o caso da pessoa X, mas deram aqui algumas dicas, inclusive disse que não há razão hoje em dia a um novo tratado para alguém vir ilegal.
Portanto, toda a gente vir legal e Não, mas para trabalhar, para mesmo estudar. elas vindo legalmente, há sempre um preconceito na nossa sociedade em relação, se calhar em relação às mulheres, mas especificamente em relação à mulher brasileira, como toda a gente sabe que está em casa. Existe um determinado preconceito que vêm fazer outro tipo de atividades, não propriamente estudar. Mas olha, nós temos recebido muitas brasileiras, estamos cá muitas portuguesas, cabo-verdianas, santomenses, tudo. Tudo. Que caminho é que ainda há para percorrer aqui nestes 2 minutos que nos faltam de conversa por aí? Bem, o caminho em 2023, como eu disse, é criar a rede de festivais de literatura acessível. Que depois tem que nos prometer que vem cá divulgá-los, falar, contar como é que foi, seja o que for, tem que De prometer. certeza absoluta, lançar mais um livro, Que muito que bem. provavelmente será sobre as temáticas do ambiente, portanto, que é algo que é também importante neste momento trabalharmos. Estás a arranjar a Laurinha. Lançar mais um livro, está um outro já para sair, entretanto, que não no foi forno. possível ainda Está no trazer. Está no forno, forno, sim, sai está por no estes dias. Pronto. E continuar sempre a evoluir no sentido, provavelmente, o próximo livro que eu vos mostrar já terá mais alguma coisinha diferente. Porque a ideia é sempre, a partir de vermos, bem, se calhar podíamos ter feito melhor. E continuar. Lá está, porque já nos explicou que desde o primeiro livro até este último Sim. já vai aqui melhorando pronto, inovando, sendo. Ouvindo as crianças, percebendo, porque estes livros são feitos com as crianças também com deficiência. E como é que tem sido o percebendo as feedback das necessidades. crianças? O feedback é muito bom. Das crianças e das famílias. São livros que, como vos disse, rapidamente se esgotam. São edições que se esgotam muito rapidamente. E o feedback é muito interessante por parte das crianças que não têm nenhuma deficiência, porque elas começam a fazer perguntas e começam então a perceber que existem crianças que leem com os dedos e eles não sabiam, crianças que leem com as imagens quando olham para o filme em língua gestual. Portanto, o feedback tem sido excelente. E os pictogramas eles acham muito engraçados, porque fazem logo o paralelismo com a... Sim, porque é logo fácil, mesmo aqueles que ainda estão agora, imagino, só a começar a ler sem dificuldade nenhuma, aquilo já é muito engraçado. Imagino, por exemplo, ao filho da Cláudia, aquilo já, vai agora para o primeiro ano, não é? Imensos vídeos exatamente disso, de escolas. Para eles já é. Sim, em que eles começam a dizer, já sei ler. Já sei ler, porque eles já sabem aquele ler. Sim, é verdade isso. É porque eles sabem o desenho das letras, não é? É muito engraçado. É verdade. Bem, e se calhar, porque o filho da Cláudia é pequenino, não é? Sim. Os dois. O meu é um bocadinho mais velho só. Se calhar está aqui. Obrigada. É um bocadinho mais velho, mas O meu lê e vai adorar ler e saber isto e tudo. pode levar para a escola e Exatamente. pode mostrar. E o que eu vou fazer, já está aqui Obrigada. prometido, é que o Afonso vai ler, mas depois vamos levar para entregar à professora dele, que de Sim. certeza vai depois ter outros meninos que vai chegar a mais meninos, não é? Exatamente, a ideia é mesmo essa, e que fique na biblioteca da escola. Adorámos tê-la aqui. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. E ainda estamos no início de janeiro, ainda vale a pena desejar-vos um 2023 Muito recheado de obrigada. sucesso. Muito obrigada. Obrigada Para igualmente, para si também. E aqui comprometidíssima connosco, que volta Com certeza. para mostrar isto, o que for, os novos projetos. Temos As todo o novas prazer ideias. de dar aqui este espaço, está bem? Será um prazer voltar. E depois conta-nos mais histórias. Sim, Combinado? sim. Pronto. Maravilha. Obrigada. Maravilha. Olha, espetáculo. É assim é o que eu digo. Há dias que valem tanto a pena que valem muito a pena. Pronto. Para eu não dizer nada que depois possa parecer mal por outros dias. É um prazer estar aqui de segunda a sexta às 15 horas, já sabe, todos os dias com uma temática diferente, sempre a conversar com mulheres que são inspiradoras, que acho que foi o caso de hoje, com mulheres que são empreendedoras, que são inovadoras na sua área e que nos trazem muito conhecimento. E que depois, no meio deste frio todo, nos aquecem o coração. É uma maravilha. É uma maravilha. Contamos consigo no próximo programa, pelas 15 horas, programa de segunda a sexta-feira. Quem será? Tem de assistir às nossas redes sociais para que é divulgado lá, não é? Exatamente, já fica a saber quem vai estar aqui partilha. connosco no próximo programa. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Porte-se bem. Tchau!